Quem somos nós? Por que estamos neste mundo? Por que nós nascemos aqui como um homem ou como uma mulher? Por que nós viemos neste tempo e não na Idade Média? Nos dias de Noé? Ou no futuro? Porque nós nascemos numa determinada região? Existe predestinação? E vida após morte? Essas perguntas permeiam a humanidade há séculos. Cientistas, sábios, filósofos e líderes religiosos têm tentado responder a essas questões, mas o resultado nunca foi satisfatório. Algo foi vedado a nós que responde a todas essas questões. Saiba agora da pré-existência da alma. Vamos explicar quem somos, de onde nós viemos e para onde estamos indo. Se você vai para a ciência e pergunta para um cientista de onde nós viemos e quem somos, ele virá com a resposta decadente da evolução, onde cada vez menos pessoas acreditam nessa teoria. Antes de prosseguirmos, temos que definir os aspectos da tricotomia que é o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o vestuário da alma, um estojo, um avatar de carne, sangue e ossos. A carne é o homem temporário. A nossa verdadeira identidade é que somos um espírito revestido de carne. O corpo é a parte material e perecível do ser humano, que cessa de existir com o fenômeno da morte. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5:4. O corpo é a mais alta tecnologia que leva um espírito. O sangue é o responsável pelos sais minerais para a eletricidade, e essa produz ondas sonoras e o biocampo magnético, a frequência cardíaca e toda a condutividade elétrica para o corpo. Fios de cobre são revestidos com um isolante que pode ser a borracha. No corpo, as nossas veias fazem o papel desse isolante através dos óleos contidos no sangue, como o colesterol. O ar que respiramos contém cargas elétricas que são absorvidos pelos pulmões. Somos uma máquina de carne que abriga um espírito. Já a alma é aquela que reside dentro dos nossos corpos enquanto estamos vivos. Nas versões originais em hebraico do Velho Testamento, existem algumas palavras que são empregadas para se referir à ideia de alma, sendo que a mais comum delas, repetidas mais de 750 vezes, é nefesh. Já no Novo Testamento, as palavras em grego que transmitem esse significado é psique. No Velho Testamento, os vocábulos do hebraico que são traduzidos como alma remetem à ideia de ser vivo, de criatura na qual existe vida, seja ela física ou mental. Algo parecido acontece no Novo Testamento, onde as palavras em grego que se referem à mesma ideia também têm significado de vida. Assim, a alma é o que faz de nós seres vivos. Na alma estão a memória, os sentimentos, os talentos e desejos.
é considerada a sede das emoções, trabalhando no campo da mente humana ao trazer sensações emotivas, prazer, alegria, tristeza, entre outras. Deus deu a alma para o homem ao soprá-la nas narinas de Adão. De acordo com alguns judeus estudiosos do Gênesis, o termo Ruach Nefesh, que se encontra em Gênesis 2:7, indica especificamente uma alma diferenciada inserida em um ser pré-existente, ou seja, no homem. Em Mateus 10:28, vemos a menção de que a alma e o corpo podem ser jogados no lago de fogo. Também ocorre em Lucas 16:19 e Marcos 9:48-49. Todo ser vivo possui uma alma biológica, e nós não fugimos à regra. Segundo Levítico 17, 13 e 14, a alma do animal está no sangue. A alma biológica também se encontra no homem e é relativa ao corpo. A alma como sentimento é o termo "a minha alma se alegra", por exemplo. Pode ser sentimento de alegria ou tristeza. Com a alma se relacionam nosso intelecto, nossa personalidade e nossa vontade. A alma proporciona ao corpo vida. Ela nos torna conscientes de nós mesmos. Todo ser vivo possui alma, mas o ser humano ganhou a alma vinda direto do sopro de Deus, nas narinas do primeiro homem. Nefesh, traduzido como ser ou alma, provém de nafash, que significa respirar. Uma vez que a respiração é a mais evidente manifestação de vida, Nefesh designa basicamente um homem como uma criatura vivente, uma pessoa. Quando utilizada para animais, tal como na criação, a palavra os descreve como criaturas viventes, criadas por Deus. Nesse caso, o termo é Nefesh Shayah. Em outras palavras, a alma é a nossa consciência, que pode ser boa ou má, e nela ficam registradas nossas escolhas. A ligação entre corpo e alma se dá pelo cordão de prata, mencionado em Eclesiastes 12:6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Mas o que é o cordão de prata? Também chamado de fio de prata, cordão fluídico ou cordão astral, o cordão de prata é um fio que liga o corpo físico ao corpo astral, ou seja, a alma. Ele é um apêndice energético. Ele também conduz energias do corpo físico para o psicossoma, ou seja, a alma, criando um circuito energético de ida e volta, como um cabo USB que liga o computador a um HD externo. Quando o cordão de prata se rompe, ocorre o desencarne do espírito, ou seja, a desconexão, o desligamento entre corpo, alma e espírito, liberando uma grande quantidade de energia. Por isso que o rei Salomão fala em Eclesiastes 12:6 do rompimento desse cordão e ainda diz que quebra o copo de ouro, ou seja, a energia do campo biomagnético de cada um. Claramente Salomão usa essas passagens para relatar o momento da morte, o momento da separação das naturezas humanas. E o espírito? Bem, essa é a ligação com Deus. O corpo espiritual ou espírito é a parte que possui ligação com as coisas espirituais ou com o mundo espiritual. Nenhum ser vivo além do homem possui o espírito. O termo Ruach, que pode significar sopro ou vento, indica o corpo espiritual. Sendo assim, o espírito também foi insuflado nas narinas do primeiro ser humano. Este termo Ruach do Antigo Testamento é que aparece traduzido como espírito, refere-se à energizante centelha de vida, que é essencial à existência de um indivíduo. É um termo que representa a energia divina ou princípio vital.
que anima os seres humanos. Ruach ocorre 377 vezes no Antigo Testamento e com maior frequência é traduzido como espírito, vento ou fôlego. O Ruach abandona o corpo por ocasião da morte, Salmo 146:4, que é a pneuma neste caso. A tradução está associada à ideia de espírito que se volta para Deus, ou se afasta dele, e é libertado da carne depois da morte. Assim, o espírito é aquele que nos conecta ao Criador, e é através dele que qualquer mortal poderá se unir ao Espírito do Senhor. Ruach é utilizado frequentemente para identificar o Espírito de Deus, como em Isaías 63:10. O Espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual. É imortal. Embora receba impressões do corpo e da alma, também é capaz de receber conhecimentos diretamente de Deus e de manter com Deus uma comunhão espiritual. Ele nos torna conscientes de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Já no Novo Testamento, o vocábulo em grego que remete à noção de espírito é pneuma, que dá a ideia de respiração, vento, espírito. Existe uma relação cognata entre respiração e espírito. Ambas as palavras são substantivos cognatos do verbo pneu. O vento é criado pelo fluxo de carga ou eletricidade. O vento e o espírito são elétricos. O espírito é a eletricidade que cria a vida. Somos seres elétricos com neurônios e sinapses, disparando em um campo elétrico, criando vida. Nosso corpo é uma bateria eletroquímica. A eletricidade e a energia espiritual são de uma energia vibracional muito semelhante e, portanto, é muito fácil para que os espíritos malignos afetarem ou manipularem equipamentos elétricos em comparação com a enorme energia necessária para mover um objeto. Em João 20:22 diz: E, depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Em resumo, o corpo é a parte física, a alma é o nosso verdadeiro eu, que através dos 5 sentidos interagem junto ao corpo no mundo físico. Tanto que Cristo disse que os olhos são as janelas da alma. E o espírito é a parte elétrica que vem de Deus, que dá a vida, que voltará.